Nós cantamos agora há pouco falando do coração, conhecer o coração de Deus, que Deus possa também moldar o nosso coração. E dentro dessa perspectiva, dessa palavra que nós ouvimos na mensagem cantada, eu quero trazer para vocês essa mensagem nessa noite. Blindagem para o coração. É possível isso? Nós blindarmos o nosso coração de tal forma que nada, absolutamente nada, possa fazer com que o nosso coração fique perturbado, fiquemos ansiosos. Olha só o que diz Provérbios 4, 23. Se quiser ver na sua versão, o texto que eu separei diz, Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes do quê? As fontes da vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem, em outra versão, toda a sua vida. E por esse motivo, esse é o tema da mensagem dessa noite, blindagem para o coração. Isso é possível? É uma pergunta. Talvez você esteja aqui nessa noite, pensando, meu coração está tão quebrantado, tão machucado, tão desprotegido, que eu não sei como posso blindar, como eu posso protegê-lo. E a mensagem dessa noite tem essa finalidade de fazer com que você possa blindar o seu coração de tal forma que você saia daqui diferente do que entrou. Nós sabemos que tudo que nos acontece, qualquer situação que passa conosco, nos muda, nos altera. Nós estamos mais velhos do que 1 segundo atrás. Nós vamos sair daqui dessa noite diferente do que entramos, porque ouvimos mensagem cantada, vamos ouvir agora a mensagem de Deus também na sua palavra. Algo vai mudar na nossa vida. Ou vamos sair daqui indiferentes, ou mais moldados conforme a vontade de Deus. Nós vivemos dias, na verdade, irmãos, em que quanto mais se facilita a nossa vida, no que diz respeito à tecnologia, agora há pouco nós ouvimos a Anne falando graças a Deus pelo WhatsApp, por quem criou esse WhatsApp, porque através você tem dessa tecnologia, você pode formar vários grupos. Lá em casa temos um grupo da família Faustino. Agora tem mais um membro que vai fazer parte desse grupo. Recebeu também um celular e vai poder também fazer parte desse grupo. Então não vamos mais gastar com telefonema, só mandar mensagem, já está tudo pronto. Mas é assim, quanto mais aumenta a tecnologia, quanto mais aumenta também o nosso conforto, as posses que nós temos, os carros que nós adquirimos, a casa que nós compramos, o colchão novo, ortopédico que nós adquirimos, o ar-condicionado no carro ou na casa, quanto mais aumenta todos os benefícios que nós possuímos, e quanto mais também aumenta a nossa família, para aqueles que constituíram família, sabe que quanto mais aumenta a família, mais preocupação vem. Primeiro começa o casal, casei, pronto. Já começa a preocupação, não sou mais solteiro. Já não é mais o eu que prevalece, é o nós agora, né? Ou seja, não tem mais a minha vontade, tem que procurar fazer sempre a vontade de Deus, mas sempre procurando agradar o meu cônjuge. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou colocar na minha casa. Isso tudo são preocupações que começam a fazer parte do nosso coração, da nossa mente. E quando vem as crianças, então? Para aqueles que têm um filho, já tem uma preocupação. Para quem tem 2, 3, 4, 5... Quanto mais a família aumenta, quanto mais aumenta a tecnologia, quanto mais aumenta também o conforto, tudo isso, quanto mais isso aumenta, mais aumenta também a nossa ansiedade, mais aumentam as preocupações, mais aumentam também o medo, a insegurança. Muito tempo atrás, quando eu trabalhava nos Correios, isso em 1982, a 86, eu chegava para a Anitta, e o André era pequenininho ainda, e falava, a minha maior preocupação é perder o controle do que acontece no nosso lar. O dia mais feliz e mais triste, para mim, era o dia do pagamento, que eu recebia o pagamento e já tinha que distribuir. Já tinha que pagar as contas. Chegava meses que eu não tinha o que comprar, e olha, graças a Deus pelo suã de porco, pé de galinha, que nós comprávamos no início do nosso casamento. Mas Deus nos sustentou, estamos aí com 3 filhos saudáveis, fortes, né? Para quem conhece, né? Sabe, né?
Deus nos sustentou durante todo esse período com as dificuldades, mas nós sabemos que tudo isso faz parte da vida do ser humano. E a Bíblia compara o coração do homem como o centro dos sentimentos. A Bíblia compara o nosso coração como o centro do sentimento. Aí fica uma pergunta: é possível passar por todas essas dificuldades do dia a dia sem afetar o nosso coração? O seu coração? Talvez você possa dizer: pastor, mas eu não tenho dificuldade nenhuma financeira. Talvez você possa dizer: não tem problema, minha geladeira está cheia, meu carro é zero, está com o tanque cheio. Tudo isso não tem problema nenhum, mas pode ter certeza de uma coisa. Não que eu esteja falando, mas muitas pessoas que têm muitas posses têm outros tipos de problemas que, se nós tivéssemos, né, muitos falam: eu queria ter tudo o que você tem, mas não quero ter o problema que você tem. Então, cada um de nós aqui sabemos qual é o problema, o que aperta o nosso sapato. Se você fala: o meu problema é financeiro, não. O problema financeiro é um dos menores que existe na vida do ser humano. E olha só que interessante, o texto fala: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma frase do escritor John Stott, que diz assim, que o coração do problema é o problema do coração do homem. Entenderam essa analogia? O coração do problema, o centro do problema, a raiz do problema é o coração do homem. É nele que procede, como diz ali o texto, é dele que procede a fonte da vida. Depende do seu coração, da sua mente. Se a sua mente estiver perturbada, se o seu coração estiver doído, você não consegue fazer quase nada. É só choro, lamento, mesmo que você tenha tudo de bens na sua vida, você vai estar ansioso, vai estar preocupado. Nós devemos, então, proteger o nosso coração. Aí fica a pergunta: isso é possível? Eu respondo: sim, é possível. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus acerca do coração. Lá em Jeremias, capítulo 17, 9 e 10, se você estiver com a sua Bíblia, por favor, abra. E olha só o que diz Jeremias 17, 9 e 10, acerca do coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha só, até o nosso coração nós não conseguimos compreender ou conhecer. Pense assim: você não conhece o seu coração. Você não conhece porque você pode ter atitudes, situações que eu não conheço, não sei como é que eu pude fazer isso. O texto fala que enganoso é o coração. Agora o que diz o versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus é o único que pode conhecer o coração do homem. Nós cantamos há pouco: eu quero conhecer o teu coração, ó Deus. Podemos conhecer o coração de Deus olhando para a palavra dele, orando, intercedendo, se aproximando do trono da graça, podemos conhecer o coração de Deus. Mas ele conhece o nosso coração, nós não conhecemos o nosso coração. A palavra de Deus diz também, em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que do homem são as preparações do coração. Nós planejamos, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, você prepara com seu coração a adquirir aquela casa, adquirir aquele carro, fazer aquela compra, aquele financiamento. Você prepara o seu coração para fazer vários planos, vários projetos, mas a resposta, mas o resultado final dependerá de Deus. Tudo depende de Deus. Vai fazer uma prova no vestibular, ou no Enem, agora há pouco, que alguns jovens fizeram, coloque Deus à frente, ore para que Deus te abençoe, mas faça a sua parte também, estude. Tudo o que nós formos fazer, devemos colocar Deus em primeiro lugar. Fazemos os nossos planos, mas temos que incluir Deus nos nossos planos, porque nós fazemos parte dos planos de Deus. Cada pessoa que aqui está nessa noite faz parte do plano redentor de Deus, independente da idade que você tenha, você faz parte do plano de Deus, você não veio aqui à toa.
Deus está pronto, as mãos dele estão ali estendidas, os olhos estão atentos, os ouvidos estão atentos para poder nos salvar, nos ouvir. Mas se você estiver com iniquidade no coração, conforme diz a palavra, Deus não vai te ouvir e nem vai estender a mão para te abençoar. Ele pode estender a mão para aproximar você dele, para corrigir, conforme nós ouvimos hoje pela manhã, como uma ovelha, o pastor da ovelha quebra a perninha da ovelha, para poder corrigir o erro dessa ovelha e carrega-a no braço, leva ela no braço, tanto que quando, no final, a ovelha foi curada, ela desce, o pastor deixa ela do lado, mas ela não se desgruda mais do pastor, porque ela acostumou a estar no colo do pastor. Então, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais dependente da ação de Deus, do poder de Deus, nós nos tornamos. Essa é uma situação que não muda. Então, olhando aqui para Provérbios, agora 19, 21, Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Vou repetir: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, muitas são as nossas preocupações, muitas são as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos planos, mas todos eles devem estar sob ou embaixo da orientação de Deus. Amém, irmãos? Se você tem feito isso, você não está preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, com o que está acontecendo com a sua família, o que está acontecendo. Você não vai estar preocupado, porque você está no controle, Deus está no controle da sua vida. Você vai fazer a sua parte em tudo aquilo que Deus colocar para você fazer. Existe uma síndrome que foi muito estudada e até recebeu um nome chamado de síndrome de burnout. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa síndrome. É a doença do esgotamento profissional. Alguém já ouviu falar disso? Várias pessoas. Não importa, olha só, não importa a profissão, o estresse faz parte do dia a dia no mundo cada vez mais competitivo. A síndrome de burnout é uma das consequências deste ritmo atual. Um estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho desgastantes. Aí tem aqui a definição, o próprio termo burnout demonstra que esse desgaste danifica aspectos físicos e psicológicos da pessoa. E traduzido do inglês, burn quer dizer queima, e out significa exterior, queima exterior. A pessoa fica tão estressado com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com aquilo que ele está fazendo, de tal forma que ele começa a ter essa síndrome do burnout. E, em geral, essa síndrome atinge profissionais que lidam diretamente e intensamente com pessoas e que influenciam a vida dessas pessoas. É isso? Para aqueles que já ouviram falar? E, nesse caso, estão relacionadas aquelas pessoas que trabalham com educação, são professoras ou professor, que, quando são pegas por essa síndrome, elas não conseguem nem ir para a escola. Saiu uma reportagem esses dias atrás, de uma professora que estava com essa síndrome, que não conseguia nem chegar próximo da escola, que já começava a ter taquicardia. Também faz parte desse grupo de pessoas, as pessoas que trabalham com assistente social, na área da saúde, médicos, enfermeiras, recursos humanos, bombeiros, policiais, advogados, jornalistas e pastores também faz parte desse grupo. Lidar com vida não é fácil, podemos trabalhar com 1000 máquinas, mas trabalhar com 10 pessoas é muito mais difícil. Imagine quando tem 100 pessoas, cada pessoa com o seu temperamento, com suas atitudes diferentes, você tem que procurar moldar, trabalhar com essas pessoas de tal forma que você não perca elas, porque se você não souber lidar, você acaba perdendo a pessoa. Não é isso que acontece? Se você falar de uma forma errada para uma pessoa, a Bíblia fala bem claro. Olha, para aquelas pessoas que são insubmissas, você deve exortar, admoestar. Para aquelas pessoas que são fracas, você deve consolar. Então você tem que saber exatamente como lidar, mas isso só pode acontecer quando você caminha com a pessoa. Quanto mais você caminhar com a pessoa, mais você compreende como é aquela pessoa. Por esse motivo nós somos igreja.
Então, se você quer conhecer a pessoa, caminhe com ela. E quando aquela pessoa fazer tal coisa, você fala, não, é típico dessa pessoa. Porque se fosse tal pessoa falando isso, eu iria ficar chateado. Mas como é essa pessoa que está falando... Nós tínhamos um irmão aqui que vinha sempre na igreja, o nosso irmão Antônio Jukovski. Ele está hoje em casa, não consegue nem caminhar mais. Está sendo carregado, cadeira de rodas, para tomar banho tem que ser com cadeira de rodas. Está difícil a vida dele. Mas quando ele vinha no culto aqui, muitas vezes a gente estava pregando, o pastor pregando, ele levantava a mão e falava. Às vezes ele não concordava e falava durante o culto. Aí o pastor chegava e brincava com ele, porque sabia que era típico dele. Agora, se alguém aqui levantar a mão e falar, a gente fala, poxa, não esperava isso de você, né, Demir? A gente fica assim, é conhecer a pessoa. Quanto mais você se aproxima da pessoa, mais você a conhece. Quando eu trabalhava no correio, eu trabalhava entregando malote, entregava cartas e fazia um monte de coisa nos correios. As minhas preocupações não eram só com os clientes que eu entregava a carta, mas era também em casa. Eu fiquei de tal forma estressado, antes de me converter, isso por volta de 82 a 83, eu quero colocar um testemunho pessoal aqui nesse momento. Eu fiquei tão estressado, porque eu recebia o salário, como eu falei, recebia no final do mês, no dia seguinte eu não tinha mais, o mês era muito curto. Fiquei tão estressado diante dessa minha ansiedade, preocupação com o que colocar em casa, que eu tive, durante o período de casamento, eu tive 2 ataques de epilepsia. Durante o meu período de casamento, entre 81 a 85. Estava trabalhando, de repente aconteceu, eu acordei e estava no hospital. Aí o último médico, Deus seja louvado, que parece que ele era evangélico, ele falou assim, tem que buscar descansar em Deus, entregar a preocupação diante de Deus. Depois disso, em 85, o Sérgio Lubian me convidou para vir na igreja, depois do futebol. Aí nós viemos na igreja, ouvimos a palavra de Deus em 85 e comecei a aprender que eu devo depositar diante de Deus as minhas preocupações. A partir daí, irmãos, eu tenho descansado no Senhor. Mas as preocupações não têm terminado. Eu tenho procurado olhar para a palavra de Deus. Quando bate uma situação de dificuldade, eu lembro da palavra de Deus, que ela me conforta. Se você está aqui nessa noite pensando, poxa, eu estou tão estressado, tão ansioso, pastor, olhe para a palavra de Deus. Alguém já disse que o coração é o armazém das qualidades morais e emocionais do homem. É no coração que você deposita tudo. Vamos colocar o coração como sentimento. É um armazém ali, onde você pode colocar toda a sua emoção, toda a sua moral, sua ética. Se você é uma pessoa que trabalha de forma correta, bem corretíssima, você vai colocar tudo isso no seu coração, não vai se preocupar com o que você fez ontem, com o que você fez hoje. Você falou a verdade, então com a verdade não tem meio termo. Quando você fala uma mentira, significa que a verdade ficou escondida. Agora, aquela pessoa que tem ética, moral, ele não se preocupa, porque ele falou exatamente aquilo que era para falar. Aí nós conhecemos no caminhar aqui pessoas que são assim. Pessoas livre-aberto. Você pode conhecer, aquela pessoa ter certeza que vai falar exatamente aquilo que precisa ser falado. Ela não vai ter rodeio, não vai te enganar de forma alguma. Conhece alguém assim na igreja? Não precisa levantar a mão, não precisa apontar o dedo. Tem pessoas assim na nossa igreja. Pessoas que são francas, diretas. Mas às vezes tão direta que machuca. Falam às vezes verdades que podem machucar. Mas olha só o que diz lá em Mateus capítulo 7, versículos 20 a 23. Os discípulos estavam reclamando ali, o povo estava reclamando do fato de não lavar as mãos quando fossem comer. E olha só o que Jesus Cristo disse para eles. Marcos capítulo 7, 20 a 23. O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, todos esses males, eles nascem aonde? Aonde que nascem todos esses males? No coração do homem.
muitas situações que nós praticamos, muitas vezes nós já colocamos a nossa mente no nosso coração. Tem muitas pessoas que falam porque realmente está no coração. A boca fala do que o coração está cheio. É isso que acontece. Todos esses procedimentos, tudo isso que acontece, irmãos. Por esse motivo eu diria para vocês, que é um fato, que nenhuma solução exterior ajuda o homem de fato. O problema tem que ser resolvido de dentro para fora. Não de fora para dentro. Hoje pela manhã eu falei na EBD, nós falamos sobre esse assunto, que marido, vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. O marido que ama a sua mulher, ama como Cristo amou a igreja. E o texto mais à frente de Efésios fala, quem ama a si mesmo, ama a sua mulher. Não é isso que fala em Efésios? Hoje, para quem estava na EBD? Quem ama a si mesmo, ama também a sua esposa. Agora, tem muitas pessoas que não amam a si mesmo. Aí não consegue amar ninguém. Tem pessoas que não se valorizam. Aí não consegue amar ninguém. Então é importante nós entendermos que essa transformação que você deseja ter no seu coração, ela não vai vir de forma exterior. Ela deve brotar de dentro para fora. Quando Deus tocar, o único que tem o poder de transformar o nosso coração é Deus. É Deus. Tem ilustração bem antiga que conta que uma menina passeava com a sua avó. Vamos colocar aqui a Isabel passeando com a vovó Anita. De repente, a Isabel pegou uma flor que ainda estava em botão e começou a abrir a flor assim, e espedaçou todos os botões. Aí ela perguntou para a vovó Anita, mas por que ela se despedaçou? Aí a vovó respondeu, é porque essa flor ela tem que se desabrochar de dentro para fora. Não pode ser forçado, de forma alguma. Assim é o nosso coração. Não sou eu que vou fazer você transformar o seu coração. É Deus que sonda o seu coração. É quando a palavra de Deus entrar no seu coração com uma mensagem cantada agora que nós ouvimos, com essa mensagem que estamos vendo aqui também, ouvindo agora. Quando Deus falar no seu coração, não tem nada, nenhuma barreira que vai impedir que você tenha essa transformação. É o que diz, irmãos, essa transformação interior, somente Deus pode realizar. E olha o que diz o Salmo 51:10, se você está com a sua Bíblia aberta. Olha só quem cria um coração diferenciado. O salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Cria em mim, em Deus, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então, se você deseja ter um coração moldado, um coração blindado, protegido, peça para Deus. E para proteger o nosso coração, devemos entender que a ansiedade não é uma doença, mas ela pode causar doenças sérias. A ansiedade pode causar gastrite, úlceras, colites, taquicardia, hipertensão, cefaleia, etc. A ansiedade pode causar uma doença, gerando a ansiedade no seu extremo, porque a ansiedade, até certo ponto, não é maléfica para o ser humano. Porque o salmista falou, minha alma anseia, como a corça anseia pelas águas, corrente das águas, a minha alma anseia por ti. Essa ansiedade que nós temos para estar diante de Deus é boa. Aqueles que estão casando, aqueles que casaram ontem, aqui, a ansiedade do casamento, como é bom, né? Você lembra quando você se casou com a sua esposa? Não esquece desse dia. Né? Quando você se converteu, quando você ganhou aquele presente que marcou a sua vida, tudo isso faz parte. A ansiedade, até certo ponto, é bom. Mas quando ultrapassa esse nível, essa barreira de preocupação, eu vou me casar, pronto. Agora chegou o primeiro filho, amém. A ansiedade da mulher que está grávida esperando. Mas aí começa a vir as preocupações, como é que vai ser quando crescer, for para a escola. Aí vai, cada pessoa que está aqui nessa noite sabe do que eu estou falando. Talvez a sua ansiedade é passar no vestibular, ou ter uma profissão, ou começar a namorar, ou casar, seja qual for, você sabe qual é essa ansiedade. Ela só passa a ser prejudicial quando ela começa a roubar
a sua atenção, quando ela começa a trazer preocupação demasiada para você. A aflição, a agonia, a impaciência, a inquietação, são alguns sinais da ansiedade. Sentimento capaz de prejudicar a qualidade de vida, a autoestima e a saúde do ser humano. Olha o que diz Provérbios 12, 25, acerca disso que eu estou falando. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A nova tradução na linguagem de hoje diz: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Muitas são as preocupações que nós temos. Muitas são. Quais são as suas preocupações? Deposite diante de Deus. Eu diria para vocês que esses 5 anos que vai fazer agora em dezembro, de pastor, foram 5 anos mais difíceis na minha vida, onde Deus mais me provou. 25 anos de ovelha, não foram tão difíceis como esses últimos 5 anos, porque nesses últimos 5 anos aconteceram coisas que marcaram tremendamente a nossa vida como família, como pai. A igreja que conhece da situação do meu filho André, eu não vou detalhar, mas em 2010, quando a igreja que me consagrou como pastor, foi o ano em que o André sofreu aquele acidente de moto. A preocupação começou, como diz o texto lá, começou a roubar a nossa alegria, mas ao mesmo tempo tínhamos um chamado diante de Deus para trabalhar para Deus. Estávamos fazendo ainda seminário, a Anitta e eu. Quando foi naquela final de tarde de terça-feira, o André telefona para nós: pai, sofri um acidente, estou caído no chão, aqui na rodovia dos Minérios. Aí a Anitta e eu mudamos o curso, íamos para o seminário, voltamos lá da Iguaçu e fomos até a rodovia dos Minérios. Antes de chegar na rodovia, aquele monte de congestionamento e não conseguia chegar, e a preocupação, eu falei: Anitta, calme, porque ele falou, se ele falou, está vivo. Se ele conseguiu telefonar, e chegando lá, encontramos nosso filho no chão, com fraturas expostas na coxa. E a pessoa que provocou o acidente estava no cantinho lá, bem distante, com medo de repente, acontecer alguma coisa, de ser linchado. Fui lá conversar com o senhor, eu não vi o seu filho vindo. Ele estava de moto, eu fui entrar e, de repente, bateu. E, puxa, não vi. Me perdoe, me desculpe. Mas e agora está feita a tragédia. O André foi para o hospital evangélico, chegando lá, os médicos falaram: olha, as primeiras 48 horas são as mais terríveis, porque ele pode ter embolia pulmonar. Ou seja, a gordura que está no osso pode cair na corrente sanguínea e o seu filho pode vir a óbito. E o que nós fizemos naquele momento? Quero conhecer o teu coração, ó Deus. Começamos a orar. Orar. E colocamos a igreja em oração. Aí Deus livrou o André daquele dia. Aí ele foi para a UTI, ficou na UTI, colocou o fixador, não deu certo, voltou para casa, depois voltou para a UTI. Foi durante 3 anos a luta do nosso filho, André. Sabe o que é você cuidar de um filho? Enquanto é pequenininho é bom, né? Trocar fralda. Blindagem para o coração. Meu coração ainda não está blindado. Mas é assim, irmãos. Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. O que eu falo, o que eu falei agora, é para a honra e glória de Deus. Porque está aqui o André. Deus livrou, Deus o protegeu, Deus mostrou os planos dele, e como diz ali, a ansiedade tentou roubar a nossa alegria, mas não conseguiu roubar. Porque nós temos a vitória em Cristo. Para aqueles que são pais, talvez você esteja aqui nessa noite com um problema
pensando, puxa, isso aqui está roubando a minha noite de sono, pastor. Isso aqui está me tirando o sono, pastor, a minha ansiedade. Eu não consigo, sabe? Pense numa dificuldade grande pelo qual muitas pessoas estão passando hoje. Tem um hino do cantor cristão que nós cantamos. Mostre afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo o que sofres, tu te esquecerás. Fluirá grande gozo se tiveres paz. Se o teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás. Se o teu coração estiver em paz. Mas isso é coração em paz. Mas quando você está com dificuldade, coloque, faça visita para as pessoas que estão enfermas. Visite pessoas que precisam de uma palavra, como diz lá o Provérbios, que a ansiedade do coração deixa o homem abatido. Mas uma palavra boa o alegra. Telefone para aquela pessoa que está abatida. Visite, manda uma carta para o missionário. Vocês não sabem o poder que tem uma palavra na vida de um missionário que está no campo sozinho. Deus está com ele, mas ele está precisando de uma palavra de apoio. Então, diante disso, irmãos, que eu compartilho com vocês, é para a honra e glória de Deus. É para nós entendermos que Deus está no controle da nossa vida. Provérbios 17, 22 diz, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, 22. O que tem roubado a sua paz? O que tem deixado você triste, cabisbaixo? Você não está conseguindo blindar o seu coração? Aquela situação que aconteceu com meu filho nos deixou muito abatido, mas o coração foi blindado porque hoje o nosso choro é de alegria. É de poder ver o fruto que Deus deu na vida do meu filho, da minha nora, depois dessa tragédia que aconteceu na vida dele. Está ali o fruto, e estamos vendo os frutos aqui também, irmãos. Então, para proteger, ou para blindar o nosso coração, devemos depositar todas as nossas ansiedades no lugar certo e descansar. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam, em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ações de graça. Ou seja, o que Deus está pedindo aqui, para que você possa blindar o seu coração, é que para que você não ande ansioso, é que você coloque tudo diante dele, mas tudo mesmo, com oração, súplica e ações de graça. E no versículo 7 a resposta vem. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que mais afeta a nossa vida de ansiedade é os nossos pensamentos, os nossos corações ficam abalados quando estamos ansiosos. Mas quando depositamos aos pés de Deus essa situação que aconteceu com meu filho e outras mais que nós tivemos nessa trajetória de 5 anos, tudo isso que aconteceu nos fortaleceu mais ainda. Cada vez que você é testado, a sua fé é provada, mais você é fortalecido. Amém ou não? Pense assim numa pedra para ser lapidada. Eu tenho aqui como ilustração, eu quero fazer com vocês aqui. Eu trouxe essa pequena pedra aqui. É uma pedra que nós usamos, quer dizer, na verdade, existe lá as bodas. É uma pedra chamada de crisoprásil. Essa pedra, nós comemoramos bodas de 27 anos de casamento com a Anitta. Eu dei para ela um brinco de crisoprásil. Aí paguei lá X valor, não vou dizer quanto. Mas eu fui nas lojas que vendem essas pedras brutas e comprei essa aqui. Quem dá um chute? Quanto que eu paguei? Quem imagina? Vai lá. Não vou vender não, tá? Quanto que eu paguei por essa pedra? Alguém pode falar? Oi? R$10. Quem dá menos? Oi? R$2. Quem dá mais? R$3, irmãos. Pedra bruta, crisoprásil bruto, R$3. Mas quanto mais essa pedra lapidada, mais valor ela tem. Mais valiosa ela fica.
Pense assim, a sua vida, quando está na bancada de purificação de Deus, mais valiosa ela ficará. Porque quanto mais você for lapidado por Deus, com as circunstâncias que estão tentando roubar a sua paz, quanto mais lapidado você for por Deus, mais puro, mais forte você estará. Pense assim. Essa pedra é simples, é uma ilustração simples, mas é uma grande verdade. Quanto mais lapidada for essa pedra, mais cara ela será. E quanto mais lapidado Deus fizer da sua vida, mais caro você será, ou seja, no sentido assim, mais precioso você será. Então, se você está aqui nessa noite pensando, poxa, estou passando por um problemão, estou para pagar uma conta amanhã, já estou com dinheiro no banco, mas estou preocupado. E aqueles que têm que pagar uma conta amanhã e não têm dinheiro no banco? Tem pessoas que se preocupam porque têm e vão pagar. Tem aquelas pessoas que se preocupam porque não tem como pagar. Mas é isso. Então, é assim, se você está hoje aqui passando por alguma situação que está roubando a sua paz, converse com alguém, olha, eu quero compartilhar com o irmão essa situação que está me tirando a paz. Como é que eu faço? Vamos orar, ore comigo. Aí você vai ver como Deus vai blindando o seu coração, compartilhando, diz a palavra, as necessidades com os santos. E como eu sempre falo nessa igreja, talvez a solução do seu problema esteja sentada ao seu lado. Lembra, Marcos Matos? Quando eu compartilhei aqui que o André precisava colocar um fixador importado, italiano, que custava R$ 45.000 e o plano de saúde não queria liberar. E nós pedimos para orar, e eu olhei para o meu carro velhinho que tinha, pensei, vou desfazer do carro. Ia quase vender o carro na segunda-feira. Compartilhei na igreja e o Marcos Matos falou, vai lá na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, converse lá com o Francisco. Veja o que ele pode fazer. Ele conhecia, sabe exatamente. Eu fui lá, conversei. Aí o Francisco falou, olha, não pode de forma alguma o plano negar, porque se o produto está registrado na Anvisa, o plano de saúde não pode negar esse benefício para o seu filho. Qual é o plano de saúde? Ele perguntou. Aí eu falei o nome do plano, e qual é a pessoa que está responsável? Dei o nome da pessoa responsável, ele ligou para a pessoa, isso era na segunda-feira, na terça-feira estava resolvido. O André lá na UTI, esperando. Então, irmãos, isso tudo é para honra e glória de Deus. Compartilhe a sua necessidade com os santos. Ore para que Deus possa trabalhar. E para proteger o nosso coração, devemos entender que a Bíblia nos ensina a buscarmos o prazer no contentamento. Olha o que diz lá em 1 Timóteo 6, 8. Talvez você esteja aqui nessa noite porque não conseguiu comprar o seu iPhone, última geração, ou não conseguiu trocar de carro, não conseguiu comprar aquele terno, ou seja lá o que for. Mas o que a palavra de Deus nos ensina aqui é assim, tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso descontentes. É isso que a palavra de Deus diz? 1 Timóteo 6,8. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Entender esse princípio do contentamento nos ajudará a blindar o nosso coração. Esteja contente com a família que você tem, com a esposa, com o esposo que você tem, com o filho que você tem, com a casa que você tem. Esteja contente com o carro que você tem. Sabe? Lá em Provérbios também fala que há pessoas que se faz rico não tendo nada. E tem pessoas que se faz pobre tendo grandes riquezas. Tem pessoas que vivem de aparência. Não tem, irmãos? Tem pessoas que vivem de aparência. A pessoa está lá com aquele carrão do ano, último tipo, aí passa lá um Opalinha velho, aí com a plaquinha assim, esse meu está pago. Mas é o que acontece muitas vezes. Então, existe aqui uma ilustração também muito antiga que eu queria trazer para os irmãos antes de concluir essa mensagem, que conta a história de um homem sábio que aprendeu o princípio do contentamento.
Todas as manhãs ele sentia o raiar do sol entrando pela janela da sua casa. Certa manhã, ele recebeu a visita de um homem muito rico, que se colocou à frente dele, tampando o sol ali, e perguntou: olha, faça um pedido, seja qual for, que eu vou realizar. Aí o sábio olhou bem para o homem e falou: olha, o meu maior desejo nesse momento é que você saia da frente do sol que Deus me deu. Não quero nada seu. Ou seja, é o poder do contentamento. Então, se tem as misericórdias de Deus, lá em Lamentações 3:22, diz que elas se renovam a cada manhã. Hoje é um dia maravilhoso na sua vida, você teve a oportunidade de estar aqui, apesar da chuva, você veio ouvir a palavra de Deus, louvores abençoados, e a mensagem. Esse é o dia que você deve curtir em 100%, meia-noite termina o crédito desse dia. As 24 horas, os 86.400 segundos terminaram. Os 1.440 minutos terminou. Aí começa novamente, a partir da meia-noite, as misericórdias de Deus na sua vida. Se você acordar amanhã cedo, dê glória a Deus. Se você não acordar amanhã cedo, dê glória a Deus se você estiver com Ele. Porque você vai estar com Ele, na verdade, né? A palavra de Deus diz: quer morramos ou quer vivamos, somos de Deus. Então essa é a decisão. Qual decisão você fará nessa noite? Talvez você esteja com o seu coração aí amargurado, ansioso, por muitas situações. E todos esses ensinamentos que nós recebemos nessa noite nos mostra que Deus, Ele quer proteger as nossas vidas. Deus quer proteger a sua vida emocional. Por isso que Ele coloca provérbios, coloca as cartas. Deus quer proteger a sua vida espiritual completa. Deus, Ele não faz meio termo na sua vida. Ele não faz pela metade. O trabalho de Deus é perfeito. Mas só vamos conseguir ter esses benefícios de Deus, nós só vamos conseguir blindar o nosso coração de forma completa quando nós fazemos uso desse mecanismo que Deus nos deu, que é a sua palavra, que é a oração, que é a comunhão entre nós aqui também, irmãos. Devemos aprender a depositar todas as nossas ansiedades no lugar certo, e aprender esse princípio do contentamento. Porque Jesus disse lá em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração.